presidente. Eu queria dar as boas-vindas ao ex-governador Wilson Witzel, aqui nesse recinto, aqui na CPI. O senhor está aqui graças a um requerimento de minha autoria, assinado por 45 senadores da República do Brasil, que querem rastrear os bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios. Esse é o nosso trabalho. Isso não é narrativa. Isso não quer dizer que é contra ou a favor de governo. Isso é uma postura de quem quer realmente a verdade. E não fica falando a palavra verdade de forma banalizada. Antes de o senhor caminhar por esse roteiro e chegar até onde o senhor está sentado, nós tivemos um episódio triste que mostra a cara dessa CPI. A cara verdadeira dessa CPI, senadora Soraya Tronic. Eu tenho muitas discordâncias e critico publicamente o posicionamento do presidente da República. Todo mundo sabe isso. Causa aglomeração, uso de máscara, não usa. Às vezes desrespeita jornalistas, a gente não deve fazer isso. Senador Flávio, eu tenho essas críticas públicas com relação ao seu pai. Mas o que está acontecendo aqui é algo politiqueiro. Se para reformas importantes do país, como reforma tributária, reforma administrativa, para a gente socorrer, dar as mãos para as pessoas, para antecipar um calendário político visando sangrar o governo atual. Que eu critico, que eu não tenho um cargo no governo federal, que eu não tenho nenhuma emenda extra, que eu voto contra algumas bandeiras, mas eu reconheço que foi eleito democraticamente, gente. Nós já estamos aí indo para o último ano do governo e não aceitaram ainda, a gente precisa aceitar. O único país do mundo que está fazendo CPI é o nosso. Será que se quer investigar os bilhões de reais que foram enviados para estados e municípios? Mesmo? Se quer mesmo? Hoje, antes do ex-governador entrar aqui, nós temos um fato emblemático, que a população está vendo o que aconteceu aqui. Não convocar o consórcio Nordeste. E olha que nós temos 82% dessa CPI compostos por senadores do Norte e Nordeste do Brasil. É por acaso? O fato é que eu vou insistir, senadora Soraya Tronic, porque eu quero buscar a verdade com V maiúsculo, e não apenas uma parte da verdade. O governador Wilson Witzel, que está aqui, é de um estado que tem protagonizado aí o símbolo da corrupção nessa pandemia. Assim como o consórcio Nordeste é para aquela nossa região importante, o Rio de Janeiro é para o Brasil, em termos de sucessivos escândalos de corrupção. Então, a gente tem que virar essa página e buscar a responsabilidade. Governador, o senhor tem um roteiro de vida em comum. Foi militar, onde aprendeu valores importantes para a sua vida. Depois, juiz de direito federal, função onde é primordial o conhecimento e o cumprimento estrito das leis. Em seguida, o senhor foi eleito governador com um discurso de, entre outros, combate à violência e à corrupção. Mas, segundo o jornal Gazeta do Povo, seu governo se viu diante de investigações sobre suspeita de superfaturamento na compra de respiradores para o combate ao coronavírus. Licitações investigadas sobre a construção dos hospitais de campanha e suposto envolvimento com esquema de desvios na saúde em plena pandemia por meio de fraudes em contratos, entre outras acusações.
Eu queria lhe perguntar o seguinte: essa frase, ela não é minha. Essa frase é uma frase que virou um mantra hoje no país com relação ao desvio em pandemia, né? Desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. E eu queria lhe perguntar sobre essa compra dos respiradores para o Rio de Janeiro, que o Tribunal de Contas do Estado mostrou aí a aquisição por 183 milhões de reais de 1.000 respiradores. O governo federal comprou 17 mil respiradores. Quem é bom de matemática, me ajude a fazer o cálculo aí. Segundo o ex-secretário Elcio, que esteve aqui nessa comissão, comprou 17 mil respiradores para distribuir para o resto do Estado, né? E o interessante é o seguinte: o preço que o governo federal comprou esses respiradores é que eu fiquei assustado com relação ao valor, né? Senador Girão. Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado. Determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus, número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Whitson, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente, caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito à silêncio, não se me comprometo de falar a verdade, em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada.